Mudamos de casa e isso precisa ser comemorado. Mudamos de cidade! Oiê! Se você está pensando em mudar de São Paulo, esse vídeo pode te ajudar muito, porque há poucos meses essa era exatamente a minha realidade. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que mudamos de São Paulo para o interior e se realmente valeu a pena. Bom, gente, e para esse vídeo eu vou obrigar meu marido a participar, porque ele foi peça decisiva para a gente tomar essa decisão. Então vem pra cá, Rô! Hoje ele aparece, viu? Porque ele não gosta de aparecer muito aqui, mas eu falei, hoje você vai ter que aparecer. Conta aí um pouquinho pro pessoal como é que foi esse processo e até a gente chegar aqui. Eu demorei mais ou menos de 6 a 9 meses pra gente procurar a casa ideal, a cidade ideal que atendesse todas as nossas expectativas, né? Então foram muita pesquisa. Aí a hora que eu consegui filtrar as casas e as cidades que iam fazer totalmente sentido para nossa vida, aí foi o momento de chamar a Tati, a gente entender quais são as casas que poderiam atender aquilo que a gente buscava e começou o processo de busca. Bom, a gente ficou em dúvida entre 3 cidades depois que ele mapeou tudo isso. Tinha 3 cidades que eu gosto bastante. E aí a gente fez as visitas nessas 3 cidades. E aí o porquê que decidimos por essa, né? Deixa eu contar pra vocês. As 3 cidades foram... Indaiatuba, olha, passou raspando pra gente por aí em Indaiatuba. A gente viu um condomínio maravilhoso lá que a gente já conseguia idealizar a Ana Vitória e a Maria Antônia brincando com todas as crianças. Uma outra cidade que a gente foi visitar foi Louveira. A gente gostou muito de Louveira, uma cidadezinha dormitória maravilhosa. A gente viu também... A gente colocou São José dos Campos também na lista, né? Pela estrutura. E Jundiaí, pela proximidade com São Paulo. E aí, decidimos por Jundiaí, né? E nesse vídeo a gente vai te contar por que escolhemos Jundiaí, né? Quais foram os fatores. E detalhar pra vocês como tá sendo esse processo aqui. Se até agora valeu a pena. A gente tá aqui há 6 meses, né? 6 meses já deu pra conhecer um pouquinho, sentir. Já adianto pra vocês que a gente tá muito feliz, muito contente assim, e por mim a gente teria feito esse movimento bem antes, viu? Baixo arrependimento mesmo, agora de ver as crianças construindo várias memórias. Bom, e qual foi o motivo principal? Por que a gente decidiu sair de São Paulo pra Jundiaí? Ponto 1, qualidade de vida, Tati. Aqui é bem gostoso, a gente encontrou, na verdade é uma cidade que a gente já visitava, né, com o blog, a gente fazia já muitos roteiros aqui na cidade e eu sempre gostei de Jundiaí. E aí o fator decisivo, né, qualidade de vida, proximidade com São Paulo, e aqui é um lugar muito bacana, que tem muitos parques gratuitos, muita área verde. Nossa casa, inclusive, tem uma vista linda com pôr do sol para a Serra do Japi. Então, assim, a gente acorda e vai dormir, gente, com uma paz tão grande que não tem igual. A gente morava em um condomínio lá em São Paulo, era um bairro tranquilo, mas depois da pandemia ficou muito barulhento, então a gente acordava às vezes de madrugada, as crianças com delivery, 2 horas da manhã, gente, era uma loucura. E aqui a gente só acorda literalmente com o som dos pássaros, é uma delícia. Então, o principal motivo, claro, foi qualidade de vida, que lá em São Paulo era muito difícil da gente encaixar na nossa rotina, né, Rô? Para qualquer deslocamento que a gente fizesse era no mínimo 50 minutos, 5, 6 quilômetros era 50 minutos. Parques, então, se a gente tivesse que ir até um parque, o tempo que a gente ia gastar até um parque, tendo que pagar para estacionar. Mesmo sendo perto, gente, a gente morava perto de tudo, tinha bastante estrutura, mas o deslocamento não era bacana e, enfim, a gente não conseguia encaixar na rotina, a gente não conseguia viver, aproveitar a cidade. Agora, né, a gente teve uma fase lá atrás que a gente conseguiu fazer isso, mas hoje, então, assim, o que nos prendia ali, né? Eu já tinha uma rotina, eu já tenho uma liberdade, eu trabalho aqui com a internet, então eu não tinha a necessidade de estar fisicamente em São Paulo. Então, por que não sair de lá, né? E aqui já era uma cidade que, assim, como a Tati falou, a gente passava por ela o tempo inteiro e a gente ficava, Tati, o que você acha da gente vir aqui? Poxa, a localização é super estratégica, Tati. Vamos ver, vamos avaliar outros lugares. E aí, como a nossa já sinalizou, passou no nosso filtro e a qualidade de vida daqui é impressionante. Em 15 minutos, no máximo, a gente tá no mundo das crianças, levando as crianças no médico, levando em parques, fazendo... Toda a nossa rotina aqui na cidade funciona num deslocamento de 15 minutos. É excelente. Então tudo é mais leve, né? A nossa rotina se tornou mais leve,
que a gente consegue aproveitar mais, fazer as mesmas coisas e um pouco mais. Então tem o nosso pet também, o Chico, o cachorro, que adorou, porque a gente vivia em apartamento, agora aqui tem um quintal enorme, tem muito espaço, dá pra gente fazer muitos passeios na rua, então a rotina está mais leve, completamente mais leve. E pro que a gente faz, o trânsito que a gente pega no máximo na rotatória, assim, né? Então a gente não tem um problema de trânsito congestionamento em São Paulo, que a gente tinha até poucos meses atrás. Outro fator decisivo, né, que a gente escolheu aqui foi a estrutura, né, Rô? Ah, impressionante. Tudo funciona. E apesar de ser uma cidade, né, de interior, gente, ela tem tudo, mas ao mesmo tempo tem aquele clima, né, de interior. A gente tá num bairro bem residencial, então assim, a gente consegue ter toda a estrutura que a gente precisa, como se fosse uma cidade grande, e ter aquela paz, aquela tranquilidade, aquele clima de interior. E ao mesmo tempo, se a gente precisar de alguma coisa em São Paulo, daqui pro nosso antigo apartamento, por exemplo, tá sem trânsito 35 minutos, né? 35 o acesso é muito fácil para as rodovias. Continuando aqui, ó, fiz a listinha aqui, um fator decisivo também, a quantidade de eventos, né, que a cidade oferece, a programação, a gente tem muitas festividades aqui, muita coisa bacana, que para minha rotina, para minha vida, para o meu trabalho fazia sentido, e também para a gente conseguir aproveitar, viver a cidade, né? Para quem não sabe, Jundiaí, por exemplo, tem a maior festa da uva da América Latina, né? A gente foi esse ano, a gente já vai há muitos anos, e é uma festa assim que acontece no início do ano, são quase 2 meses de festa, que recebe aí um público de mais de 300 mil pessoas, que vem, enfim, do Brasil e do mundo, e uma programação totalmente gratuita. E a gente levamos as crianças, né? A criança, na verdade, né? A Ana Vitória, que eu ainda estava grávida, a Maria Antônia foi na barriga. E é uma festa incrível, gente. Incrível, que a gente ama. Enfim, cultura, gastronomia da cidade. Que carrega muito a tradição da cidade. Já são mais de 40 edições e cada ano a festa está muito mais preparada, mais equipada, trazendo novidades, trazendo novos espaços. E a gente já veio, acho que 4 vezes, né, Tati? Acho que desde 2000 logo 21, desde a pandemia, né? Quando a festa voltou, a gente vem todo ano, mais de uma vez. E esse é só um exemplo, tá? A gente participou também da parada de Natal que teve no final do ano. Foi muito legal. Então, assim, a cidade tá cada ano, né, se organizando. E tendo mais atrações para os moradores, né? E também para os visitantes. Então, foi muito bacana, programação gratuita também, com um espetáculo, gente, que não deixou nada a desejar, assim, foi muito lindo. A gente levou a Ana Vitória e tudo isso, ó, pertinho daqui da nossa casa. Então, em 10, 5 minutos a gente vai. Tinha transporte gratuito. Então, assim, é uma cidade que a gente consegue aproveitar mais. Você vai nos parques, tem muito estacionamento, né? Muitas vagas, você não precisa pagar. Você consegue estacionar ali, consegue aproveitar. Você vai no centro, também tem muitas atrações gratuitas. No centro ali mesmo onde aconteceu a festa, né, de final de ano, também tinha exposições, tinha muita coisa pra gente conseguir, né, aproveitar a cidade. E é uma cidade que tá numa localização estratégica, tá? A gente comentou de evento, a gente tá dentro do circuito das frutas, então a gente consegue ter uma mobilidade muito fácil, muito tranquila para cidades vizinhas também. Muito próximo de várias cidades e próximo de São Paulo, então a gente tá aqui no meio de 2 rodovias, então eu consigo agora fazer mais bate-volta. Se eu quiser ir no Circuito das Águas também, é rapidinho, a gente consegue ir e voltar no mesmo dia. E ao lado, assim, tem muita coisa para fazer, além de tudo que tem aqui na cidade, que a gente ainda vai explorar mais, o turismo rural. A cidade conta com várias rotas turísticas, tem Rota da Uva, rota... No Café da Manhã Colonial, a gente gravou um mini documentário assim, com menos de 1% dos lugares que tem aqui, e a gente ficou apaixonado, assim, nos lugares, e um monte de gente indicou um monte de lugar pra gente conhecer. A gente fez no ano passado no nosso canal a Rota do Café Colonial, que a gente veio em uma aqui em Jundiaí, a gente foi em Louveira também, em várias outras cidades vizinhas, mas só aqui em Jundiaí, gente, se a gente quiser, a gente faz um episódio aí, na verdade, vários episódios que vão dar aí pro ano todo, porque tem muitos lugares com café colonial, fazendas históricas, então é aquele tipo de lugar que no final de semana você tem muitas opções para ir com a família, lugares tranquilos, almoçar, aproveitar os parques, então isso tudo faz toda a diferença, né, no final das contas. A gastronomia aqui é impressionante, a gente foi almoçar, como você lembrou de alguns lugares aqui, a gastronomia aqui é
ponto alto, assim, chama muita atenção. Então tem muito lugar para você conhecer nos finais de semana. E nós resolvemos responder as principais perguntas que vocês mandaram sobre a mudança para Jundiaí. Eu abri uma caixinha e o que mais eu recebi aqui foi sobre o custo de vida, né? Muita gente perguntando se é caro morar aqui. E aí nós vamos responder com base na nossa experiência lá em São Paulo, né? Comparando com o nosso bairro aqui. E a verdade é que depende, gente. Vai variar muito. A cidade hoje, pelo que a gente escuta, é claro que ela tá um pouco mais cara. Então, assim, a gente percebeu que o padrão é muito parecido com o de São Paulo. O Rodrigo pode responder melhor, porque ele é responsável pelas compras aqui, mercado é com ele mesmo. Eu tenho uma base, assim, dos custos de serviço. Então, para vocês terem uma ideia, salão aqui. Lá em São Paulo, eu pagava em uma unha R$80, pé e mão, 90 em um salão mais sofisticado. E aqui em Jundiaí, no bairro que a gente mora, o que eu achei mais em conta foi 94, pé e mão. Eu sei que tem lugares mais baratos em outros bairros, mas também tem lugares mais caros. Então, no nosso ponto de vista, a gente achou muito parecido, né, amor? Muito parecido. Assim, até levando como exemplo a minha parte de serviço, o meu corte de cabelo. Em São Paulo e aqui eu tô gastando na média também de R$60 a R$90. Então, o custo de vida, ele é bem parecido com o que mercado, né, que você bem faz parecido aqui. A gente faz compras também nas grandes redes, tem muita opção de alimentação orgânica perto da nossa residência. Então, dá para manter um estilo de vida bem parecido com o que a gente tinha em São Paulo. Então, os custos, eles são bem similares. O que vai fazer a diferença, de repente, para a moradia é a localização. Quanto mais próximo do centro, mais próximo da natureza, você vai acabar tendo essa diferença financeira compensada no estilo de vida que você vai levar e na localização. Mas o custo de serviço em São Paulo é bem parecido com o Jundiaí. A diferença é que em Jundiaí tem menos de opções comparando com a região onde a gente morava em São Paulo. A parte de aluguel aqui a gente achou que é um pouco mais caro, assim, considerado com São Paulo. Mas também você nem se compara, né, a qualidade de vida, a metragem, enfim, tudo isso faz diferença. E muito também comparando com o momento de São Paulo. Então, o Jundiaí também está vivendo já há alguns anos essa bolha né? de várias pessoas saindo da capital e fazendo esse movimento que a gente fez, vindo aqui para a região. Então, isso também ajudou a valorizar ainda mais a região. Então, a moradia, aqui tem muita opção de condomínio. Uma curiosidade, né, que eu até comentei com você essa semana, semana passada a gente viu que a gente mora aqui próximo do aeroporto e a gente tem uma vista, enfim. E a gente viu que na semana passada, por exemplo, ó, foram vários jatos de Virgínia, Neymar, quem mais? Gustavo Lima. Então, o que o pessoal tá fazendo de migrar de São Paulo para Jundiaí, essas pessoas também que costumavam pousar em São Paulo estão pousando em Jundiaí. Por quê? É mais rápido, é menos tempo sobrevoando, né? Então eles conseguem pousar o jato, deixar menos tempo no aeroporto. Então tudo isso é economia, gente. Tempo é dinheiro. Então eu achei muito interessante isso, que o aeroporto aqui é cada vez mais movimentado, esse tipo de voo. Então, assim, várias pessoas, vários cantores que vêm fazer show aqui na região, no interior, eles sempre posam aqui em Jundiaí, porque é uma cidade super bem localizada, você consegue ter acesso fácil às rodovias, até para ir para São Paulo mesmo, e é tudo mais rápido. Então, curiosidade para vocês. Isso é verdade. Então, assim, a resposta é como a Tati falou, depende. Então, o custo de vida que a gente tá levando aqui é bem parecido com o de São Paulo. Aí, o que tá fazendo a diferença é realmente a qualidade dos serviços, o tempo, que agora o bem mais precioso que a gente tem é tempo. Então, aqui a gente tem tempo livre e tempo com mais qualidade. Primeiras impressões, né? Perguntaram pra gente quais são nossas primeiras impressões. A gente tá gostando bastante, a gente achou a cidade bem organizada, já achava, né? É uma cidade limpa e super bem estruturada. Quem é morador antigo, eu sei que o público de Jundiaí, eles reclamaram bastante, tem reclamado um pouco da questão de segurança, mas assim, nem se compara. Pra gente que veio de São Paulo, a gente acha a cidade super segura, acha limpa. Então, assim, o centro é limpo, então você não vê muito morador de rua. Para os moradores de Jundiaí, a cidade de hoje já não é tão legal. Tem muita gente que tá fazendo um movimento também de sair de Jundiaí para ir para um lugar mais tranquilo ainda, né? As cidades, por exemplo, como Limeira, Louveira também, que estão crescendo bastante. E aí... Vinhedo também. Vinhedo.
É uma cidade... Você falou Limeira? Limeira é porque é perto, né? Então, Limeira. eu... Até quando a gente, por exemplo, vou cortar o cabelo, eu converso com o barbeiro e é exatamente isso que a Tati tá falando, que, nossa, a cidade tá muito mais movimentada, os serviços públicos, alguns já não funcionam, e a minha impressão passeando por esse lugar, eu falo assim, nossa, mas aqui tudo funciona, assim, tudo comparando com São Paulo, que é a nossa referência, que é totalmente diferente nesse aspecto. Você falou de conversar. Aqui as pessoas gostam de conversar, gente. Então, assim, a gente faz amizade muito rápido aqui com as pessoas. As pessoas falam... Uma pergunta aqui é falar, as pessoas são receptivas? Porque muita gente fala que o público de Jundiaí não é receptivo, que não fazem amizade e tal. Gente, a gente veio de São Paulo e a gente tá acostumado com pessoas que vão abrir a porta do apartamento, percebe que o vizinho abriu na hora. Ele, deixa ele descer o elevador, eu vou depois. Só pra não dar um bom dia, só pra não bater papo, né? As pessoas evitam. Aqui na fila do mercado, né? Na fila da farmácia, você tem que tudo ir com paciência. Pelo menos com a gente, né? Tem acontecido isso. As pessoas têm sido muito receptivas e conversam. Rodrigo vai abastecer, o funcionário fala, olha, se você fizer assim, você tem um desconto, você conhece esse aplicativo e tal. No vamos mercado, fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer junto, vamos ativar essa campanha pra você ter desconto. Então, no mercado, posto de combustível, as pessoas querem realmente ajudar. Você fala, mas por que ele tá me ajudando? É só realmente... Ninguém tem a obrigação de te ajudar, mas as pessoas fazem com a essência delas, assim, elas têm muito prazer de ajudar as pessoas. Então, eu acho que nesse aspecto... as pessoas são receptivas, recebem até a sua encomenda da Shopee se precisar, assim. Nossa, o vizinho aqui foi muito engraçado. A gente tinha uma encomenda, a gente precisou sair para uma consulta. Ele recebeu e depois veio falar, olha, se vocês quiserem eu recebo sempre, eu fico aqui sempre. A outra vizinha me trouxe um bloquinho com as informações, o dia que o lixo passava, o dia que era coleta seletiva. Enfim, gente, pra nós, a nossa percepção assim é que o público é receptivo. Sim, embora aí nos bastidores tem muita gente que fala que eles não são receptivos e que são fechados e que é difícil fazer amizade. E aí outro ponto quem quer uma vida mais agitada, vida noturna, vai reclamar da cidade, porque a cidade, ela para nos finais de semana, à noite, então assim, é uma cidade pra quem tá no momento como a gente, que quer mais tranquilidade mesmo, não busca uma agitação noturna, enfim, é isso. Então, se você vê alguém falando, mas não tem nada pra fazer, pode não ter nada na parte noturna, gente. Durante o dia, o que mais tem aqui são opções de lazer, muito turismo rural para quem gosta. Então, nesse sentido, a gente não tem sentido falta de São Paulo, né? São Paulo, onde tudo acontece. A gente que morava em São Paulo é assim, e a preocupação das pessoas é assim, tudo tem que funcionar 24 horas, mas e se eu precisar abastecer o carro 2 da manhã, como é que eu faço? Mas e se eu precisar ir no mercado 2 da manhã também, como é que eu faço? Então, essa era uma preocupação que todo mundo pergunta, mas funciona à noite? E se eu precisar? E se? Então, acho que nesse ponto, a paranoia de quem vive em São Paulo, você tem que vir pra cá, você tem que tentar se desprender um pouquinho e, claro, não que as coisas às 18 horas vão deixar de funcionar, vão continuar funcionando, só que no horário reduzido. Você não vai achar um delivery 2 da manhã de sushi, né? Não vai ter entrega acontecendo como era em São Paulo, 10, 11, meia-noite e 2 da manhã. Aliás, esse é o único ponto que eu tenho de reclamação até agora de Jundiaí, o delivery, né? Em São Paulo a gente pedia, às vezes em 10, 5 minutos estava ali na nossa porta. Aqui a gente já fez alguns testes, teve vezes que demorou tanto que foi cancelado o pedido, a gente fez outras tentativas, então assim, a entrega aqui de delivery não funciona tão bem. Se você tem um senso de urgência muito grande, tipo, olha, aí eu queria tanto comer, queria tanto que uma encomenda minha, um almoço chegasse em 30 minutos, é melhor você ter um pouco mais de paciência ou se programar pra fazer os pedidos, porque aqui demora um pouco mais. Tô ouvindo o chorinho, o Rodrigo vai sair do vídeo. Já tô finalizando. Vai lá que a Maria Antônia acordou. Gente, mas em resumo, é isso, a gente tá muito contente aqui, não estamos sentindo falta de São Paulo, a gente vai lá de vez em quando ainda, né? Nossa família mora lá, toda a nossa família, então um dos motivos que a gente escolheu ficar aqui em Jundiaí foi justamente pela proximidade, pra gente poder continuar visitando os parentes e ir lá também quando precisar. E é isso, se você gostou desse vídeo, se você quer saber um pouco mais sobre o custo de vida, sobre Jundiaí, já comenta aqui pra gente fazer um próximo e vão acompanhando que a gente vai mostrar um pouco aqui da nossa rotina na cidade. Em breve, muitos passeios a gente vai trazer pra vocês e também a nossa casa. Tem novidades
a gente já fez algumas mudanças nesse período e eu tô devendo pra vocês. Em breve vou mostrar, vai ter tour no quartinho da Maria Antônia. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E não esquece de comentar aí e deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima!